Amados irmãos e irmãs no Senhor, aquilo que nós celebramos hoje na liturgia é, na verdade, a celebração do encontro pessoal que cada um de nós fazemos com Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem se encontra com Jesus, e aqui eu falo com a pessoa de Jesus, com o senhorio de Jesus, tem a sua vida transformada por Ele. Porque Jesus fez muita diferença na minha vida. Eu creio que fez na sua também, sim ou não? Sim. E como Ele faz? A Maria Madalena, do Evangelho de hoje, aqueles estudiosos da Bíblia identificam esta mulher com outra mulher pecadora do Evangelho. Uma mulher que foi lavar os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, identificada como a pecadora, parecida com cada um de nós que somos também pecadores. Alguns queiram talvez dizer que ela era uma prostituta, que ela cometeu este ou aquele pecado, mas o Evangelho não diz isso para nós. O Evangelho diz para nós que, de fato, essa Maria Madalena, ou Maria de Magdala, era uma mulher que tinha muitos pecados. E desde aquele momento em que se encontrou com Jesus, Jesus a libertou daquela situação que ela vivia. Alguns dizem, até a narração evangélica diz que dela foi expulso 7 demônios. Nos lembra aqueles 7 pecados capitais, que cada um de nós temos um pouquinho deles também. A ira, a inveja, a luxúria, e cada um daqueles pecados que é a origem dos outros pecados. Deixa uma marquinha maior ou menor na vida de cada um de nós. Mas eu queria que todos nós entendêssemos uma coisa. O que importa em Maria Madalena não é o passado dela, o que ela fez, o que ela cometeu, porque já fizeram filmes, já retrataram ela de diversas formas e maneiras, e não retrataram o essencial. E o que é o essencial? É que essa mulher se encontrou com Jesus e a sua vida foi transformada. A sua vida foi mudada. A sua vida não foi mais a mesma. Desde então, Jesus passou a ser a paixão da sua vida, o amor do seu coração. Nós escutamos isso na primeira leitura da missa de hoje, do Cântico dos Cânticos. Aquele coração que está em busca de um grande amor, aquele coração que está em busca, sobretudo, de um sentido para a sua vida. E você sabe que muitas vezes, para se encontrar o amor, para se encontrar o sentido da sua vida, você acaba muitas vezes se iludindo, batendo na porta errada, quebrando a cara, errando muitas vezes, se machucando e machucando também os outros, porque o que cada um de nós vivemos, o que a nossa alma vive, é em busca de um sentido, de algo que nos preencha por dentro e nos dê a razão de viver, a alegria de viver. Muitas pessoas conheceram Jesus, viram Jesus, mas não tiveram um encontro pessoal com Ele. Muitas pessoas até foram agraciadas com milagres, com graças, quando Jesus andou no meio de nós. Mas muitas daquelas pessoas não deixaram-se transformar pela pregação e pela vida de Jesus.
Isso não pode acontecer nem comigo, nem com você. Do tempo em que nós estamos nessa caminhada, o que nós precisamos buscar a cada dia, e buscar com sede, com fome, com vontade, é ter esse encontro pessoal com Jesus. É permitir que Jesus, o Jesus vivo, o Jesus ressuscitado, o Jesus que se manifestou a Madalena, ele também se manifeste em nossa vida. E a nossa vida, aquilo que nós somos e vivemos, seja para o mundo a grande prova, o grande testemunho de que Jesus está vivo. As pessoas perguntam assim: Padre, como é que eu vou saber se Jesus está vivo ou não? Eu nunca vi ele. É a sua vida. É a vida de cada um de nós. São as milhões de testemunhas de homens e de mulheres que ao longo da história se encontraram com Jesus e não foram mais as mesmas pessoas. É bonito a gente ver milagres, a pessoa que estava aleijada começa a andar, o cego que passa a enxergar. Mas o grande milagre, na verdade, são as vidas que são transformadas por Jesus. Desde aqueles grandes testemunhos de Paulo, de Francisco de Assis, de Inácio de Loyola e tantos outros. Mas eu e você precisamos ser como Madalena, a prova mais viva de que Jesus está vivo e Ele está no meio de nós. Afinal de contas, nós comungamos o corpo dele, nós tomamos do seu sangue, nós nos alimentamos da sua palavra. E à medida que a sua palavra, à medida em que o seu corpo, à medida em que a vida dele vai entrando em nossa vida, nós precisamos permitir que essas palavras não sejam palavras qualquer. Nós não podemos permitir que o corpo dele seja para nós algo qualquer, mas seja realmente o nosso encontro pessoal com ele. Madalena não ficou sossegada. Mesmo quando mataram o seu Senhor, ela foi cuidar do corpo do Senhor. Ela foi ao encontro daquele homem que deu sentido à sua vida. E aí, a grande graça foi essa, é que ela, na busca apaixonada, na busca veemente que ela tinha por esse Jesus, que ela mesmo diz, era o seu Senhor, porque ela sabe o que Jesus fez na vida dela, ela foi a primeira a se encontrar com Ele, vivo e ressuscitado. Pense aquela manhã da Páscoa, pense aquele domingo onde muitos estavam tristes, desanimados. Ela estava ali no túmulo, estava ali com Jesus, Jesus vivo ou morto, ela estava com Jesus. Tem pessoas que estão com Jesus só quando está tudo bem. Tem pessoas que estão com Jesus só quando Jesus faz curas, milagres. Não. Quem se encontra com Jesus está com Ele na alegria ou na tristeza, na vida boa e quando as coisas também não estão tão boas ou ruins, porque o seguimento de Jesus não depende de como a minha vida anda, se para lá ou para cá. O seguimento de Jesus é andar com Ele onde quer que eu esteja, de dia, de noite, a todo momento. Eu busco Ele, eu quero estar ao lado dEle, porque Ele deu sentido e razão para a minha vida. E uma vez que eu me encontro com Ele, como Maria se encontrou, eu preciso testemunhar, eu preciso dizer, eu preciso anunciar, proclamar de alto e bom tom aquilo que você viu e aquilo que você vê na sua própria vida. Maria Madalena disse: eu vi o Senhor, eu me encontrei com Ele. E essa mulher passou
o resto da sua vida na terra, proclamando a todos esse encontro pessoal que ela teve com Jesus ressuscitado. Esse Jesus que passou a ser a paixão e a razão da vida dela. Proclame, minha filha. Proclame onde você vive. Proclame onde você está. A gente tem que parar com aquela coisa de perder tempo com o que não edifica. Sabe, gente? Papa Francisco, muitas vezes a gente percebe que uma coisa que entristece demais o coração dele é aquilo que entristece o coração de Jesus. É que na igreja do Senhor hoje, o que mais faltam são Marias Madalenas. Estou falando só das mulheres não, estou falando de homens também. Porque o que a gente mais encontra hoje na igreja do Senhor, nem vou falar de fora, porque eu tenho que falar da igreja, nós somos a igreja do Senhor. São homens e mulheres, fofoqueiros e fofoqueiras. Se nós usássemos a potencialidade que esses homens e que essas mulheres têm de falar da vida dos outros, para falar de Jesus, para falar do que Jesus tem feito em nossa vida, você pode ter certeza que a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja seria outra. Mas infelizmente não. As pessoas estão ali, elas saem da missa já para comentar as coisas ruins, erradas, seja o que for, que viram da igreja. Quem fala mal da igreja não são as pessoas de fora da igreja, não. São as pessoas de dentro da igreja. A Dona Maria do Apostolado, a Legião de Maria, a ministra da Eucaristia, o homem que está lá servindo a Deus, é o mesmo homem, é a mesma mulher que em vez de usar a língua, a vida, o coração para testemunhar Jesus, estão gastando tempo com futricas, fofocas, intrigas. Por isso que a gente não está vendo nem os nossos filhos serem transformados por Jesus. E sabe por que não são? Porque vê a mãe indo para a igreja, mas ao mesmo tempo falando da vida da comadre, do fulano, do ciclano. Você acha que um filho vai gostar de uma igreja assim? Você acha que isso toca jovem? Você acha que isso convence as pessoas? Você acha que a vida das pessoas não se sentem bem com as pessoas que rezam, mas a língua é cheia de veneno? Toca não, minha filha. Toca não, meu filho. O que toca a vida das pessoas são as pessoas realmente que testemunham, que dizem, que proclamam, que falam de Jesus com amor no coração, que demonstram com a sua vida que não se deixam enveredar por isso ou por aquilo, mas estão convencidas de que Jesus deu um sentido para a sua vida. Eu estou dizendo a você, aqui ou em casa, não perca mais tempo. Não perca mais tempo na internet, nas redes sociais, seja onde quer que você esteja, espalhando negatividade, espalhando tristeza, espalhando terror, espalhando medo, espalhando a vida dos outros e a sua própria, que nem parece que se encontrou com Jesus, o Senhor da vida. Diga alto, minha filha, em bom tom, para os outros, na sua casa, onde quer que você esteja, o que realmente Jesus significa para você. Qual é o sentido que Jesus realmente deu para a sua vida? Claro que eu não posso parar nos exemplos negativos, não. Porque graças a Deus, nós encontramos no meio de nós encontramos em nossas casas, em nossas famílias, pessoas que são para nós um testemunho vivo. A gente olha para essa pessoa e diz, Jesus está nela. Como ela transpira a vida em Deus.
ela sofre, meu Deus, mas ela sabe sofrer em Deus. A gente vê até uma pessoa em cima de uma cama, doente, enferma. A gente logo percebe a diferença de uma pessoa que sofre em Deus e de uma outra que não sofre. A gente olha para uma pessoa pobre, simples, que ninguém dá nada por ela, mas é a pessoa que tem tudo. Ela tem Jesus no coração. A gente percebe no odor dela, no cheiro dela. Ela cheira Jesus, ela transpira Jesus. Às vezes a pessoa quer andar toda empetecada, enche-se de maquiagem, disso, daquilo. A única coisa que ela não transpira é Jesus. A gente olha para ela, até a aparência, o sorriso de quem tem Jesus, de quem se encontrou com Ele, o semblante, a tranquilidade, a confiança. A Madalena do Evangelho de hoje não é uma mulher desesperada, não. Ela não foi ao encontro do túmulo vazio ali porque estava desesperada, não. Porque ela queria estar com o Senhor, como eu disse a você, Ele vivo ou morto, ela estaria ali junto com Ele. Deixa eu logo ver uma pessoa que não tem um encontro com Jesus. Ela se desespera por qualquer coisa. Ela logo se exaspera, se exalta. Ela perde a alegria de viver porque ela colocou alegrias em coisas humanas, ou em pessoas, ou em bens materiais. E o dia que uma dessas coisas falta, as pessoas ou os bens que ela colocou o seu coração, essa pessoa também desaba. Madalena nunca mais desabou na vida, porque a razão da vida dela era quem? Jesus. E Jesus é o único tesouro, é o único bem que nós jamais perderemos. Olhe aonde está o seu tesouro, olhe aonde está o seu coração. Ali vai estar a razão e a alegria da sua vida. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem sentar-se no seu trono de glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, a palavra de Deus hoje, dirigida ao nosso coração, pode até causar espanto no primeiro momento, porque Jesus está dizendo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então, nosso Senhor parece que exclui aqueles que possuem riquezas. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Aqui a questão não é ser rico ou ser pobre. O problema aqui está justamente na riqueza.
está nos bens. Porque o que torna um rico ou torna um pobre ambicioso, com o seu coração escravo, é o desejo da posse e da riqueza. A riqueza em si, ela é um mal terrível. Primeiro, ela gera ambição no coração dos homens. Quem tem, quer ter mais. Quem não tem, quer possuir. A riqueza, ela gera injustiças. Olha para o nosso mundo e você vê aqueles que têm demais. Olha para o outro lado, você vê aqueles que não têm nada. A riqueza, ela tira do coração dos homens, do meio de nós, o dom mais belo, que é o dom da fraternidade. A riqueza, os bens que Deus colocou à nossa disposição, em vez de nos tornarmos irmãos uns dos outros, gera entre nós status. Quem mais tem é mais importante. Quem menos tem é desprezado porque não tem. Você veja a maneira como nós tratamos quem é rico e a maneira como nós tratamos quem não é nada. A reverência que se faz a quem possui bens e o desprezo e o distrato que se faz, que se dá àqueles que não têm nada. Então deixa eu dizer a você, se você tem pouco ou se você tem muito, não se apegue aos seus bens, não se apegue ao que você tem e nem deixe o seu coração escravo daquilo que você deseja possuir. Porque a riqueza, ela tem outro problema. Ela cega os nossos olhos. Ela tira a nossa visão do essencial. Porque quem tem riqueza, seja a riqueza menor, pode ser até a bolsinha, minha filha, que está na sua mão. Às vezes você se apega tanto àquilo que você tem e você tira o olhar dele. Aquele que é a nossa única e maior riqueza. Então deixa eu dizer a você, não passe a sua vida se iludindo. E nem deixe que a sua vida ela seja conduzida por uma fonte. A fonte de querer possuir, a fonte de querer ter. Porque você pode passar toda a sua vida se iludindo, achando que o status de um homem ou de uma mulher diante de Deus é os bens que nós temos. Nós, todos nós, pobres e ricos, iremos nos apresentar diante de Deus nus, ou seja, sem nada. O único bem que nós levamos para o coração de Deus é o amor que nós praticamos uns aos outros e as virtudes que nós cultivamos na vida. Apenas que a riqueza, ela nos ensoberbece, nos torna mais soberbos e assim não nos deixa e não nos permite viver as grandes virtudes do coração humano. Primeira leitura, inclusive, Ezequiel está falando em nome de Deus, profetizando contra aquele rei que, por causa daquilo, aquele príncipe, que por causa do lugar que ele ocupa, do trono que ele tem, ele se sentia um Deus. O seu coração se tornou orgulhoso, soberbo. Ele disse assim, agora eu tenho poder, eu que julgo os outros, eu que sei. Se sentia até mais sábio do que os outros profetas e assim por diante. Se a riqueza é um mal, o que torna a riqueza um mal é a soberba do coração humano. Às vezes você ocupa um carguinho que seja qualquer lugar que você está. Às vezes você é colocado numa posição melhor que o outro. Você já se sente um Deus. Você já se sente superior. Nós nunca podemos deixar que o nosso coração se eleve pelo gosto das grandezas, pelo gosto da superioridade na relação com qualquer pessoa. Quando nós, na igreja, no trabalho, naquilo que nós fazemos, ocupamos o lugar de Deus, ou nos sentimos um Deus por aquilo que sabemos, por aquilo que conhecemos, por aquilo que nós fazemos, nós nos tornamos
abominável aos olhos do Senhor nosso Deus. Que a palavra de Deus hoje purifique o nosso coração de todo sentimento de grandeza e de todo apego às riquezas deste mundo, porque a avareza não nos leva para junto de Deus. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho de hoje nos coloca a relação que o Senhor Jesus tinha com aqueles que eram seus parentes, e aqui até os parentes mais próximos, a começar de sua mãe, e os outros parentes conforme o grau que cada um tinha. A gente costuma dar privilégio às pessoas que são mais próximas da gente, sobretudo se tiver um grau sanguíneo, né, de proximidade com a gente. Para Jesus, não. Para Jesus, a sua escala de proximidade não é Ele que faz, é a pessoa que estabelece com Ele. Até porque Jesus não faz distinção de pessoas. É as pessoas que fazem um esforço para ter proximidade com o Mestre Jesus. Então, as pessoas naquele momento pararam para ouvi-lo. Estavam ali ouvindo. E no meio daquela pregação, é como se chegasse agora minha mãe: padre, sua mãe está aí, ó, está te procurando. E a resposta de Jesus é esta. Ela não é mais, no sentido de mais intensidade, minha mãe, porque eu vim dela. Ela é minha mãe, sobretudo, porque ela ouve a minha palavra e a coloca em prática. Então, na verdade, a condição para estar próximo de Jesus é a disposição de ser seu discípulo. E aqui discípulo, como diz a palavra, quer dizer seu seguidor. É quem tem disposição de segui-lo, na verdade. Porque deixa eu dizer a você, dos parentes de Jesus, daqueles que eram da sua casa, da sua tribo, da sua família, foram muito poucos os que tiveram a disposição de segui-lo, de dar atenção ao que ele falava. Vocês se recordam que chegou um dia que os seus próprios parentes levaram ele a um morro e queriam jogá-lo monte abaixo, porque não o acolheram. Então, não são os nossos parentes sempre que irão acolher a nossa decisão interior. Não são nossos parentes sempre que vão estar conosco naquilo que é nossa decisão de vida de seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, como é que a gente de verdade vai reconhecer quem são os seguidores de Jesus? Ele próprio hoje no Evangelho coloca para nós as duas condições fundamentais, essenciais, que nunca pode faltar no nosso coração se nós realmente queremos ter proximidade com Ele. Não sou irmão, não sou mãe, não sou... O que sou dele? Ah, você pode ser até mais. Basta que você seja discípulo dele. E a condição para ser discípulo dele
são essas duas. Primeira delas, ouvir a palavra de Deus. E aqui não é uma coisa muito simples, não. Porque ouvir é realmente uma exigência muito grande. Você está aqui, pode estar até aqui na missa presente todo dia. Mas se o seu coração, seus ouvidos, a sua mente não se aplicar, você vai para tudo quanto é lugar do mundo, menos se assentar na palavra de Deus. Se você não acorda do torpor, do sono, por exemplo, que você está, você vem na missa, mas você não sabe nem qual foi a palavra que foi anunciada. Então, ouvir é, acima de tudo, uma disposição interior. Hoje, tecnologia, as facilidades e tudo mais, possibilita as pessoas terem na mão a própria palavra. Seja a Bíblia, seja o livro litúrgico, seja os aplicativos que se usam. Mas imagina na época de Jesus, ouvir era realmente ouvir. Era esperar que o livro da palavra fosse aberto e alguém proclamasse. E quando aquela palavra era proclamada, ela caía no coração e, dali mesmo, ela produzia os frutos. O mais importante, quando eu quero ouvir a palavra de Deus, não é nem aquilo que o padre vai dizer. O padre vai apenas levar à concretude aquilo que foi anunciado. Mas o mais importante é aquilo que diz o profeta Isaías. Senhor, dê-me ouvidos de discípulo, para que eu possa escutar a tua palavra. Alimenta-me, Senhor, logo de manhã com tuas palavras. Faça delas, aí já Jeremias, as delícias do meu coração. O discípulo, quando escuta, ele vai depois mastigar a palavra que ele escutou. Ele vai deixar aquela palavra cair no seu coração e dizer: o que é que Deus quer falar para mim? Para mim. Às vezes você quer escutar, o que Deus falou para minha mãe? O que Deus falou para o meu marido? Não. O que é que Deus está falando para quem? Para mim, para o meu coração, para a minha vida. É Deus que está dizendo, está dirigindo a sua palavra, e Ele tem palavra de salvação para salvar primeiro a mim. Então o discípulo, ele não passa um dia sequer sem se alimentar das palavras do Senhor. E se alimenta mesmo, seja ouvindo aqui na missa, seja parado ali no cantinho do seu trabalho, da sua casa, ele se retira para meditar a palavra do Senhor e fazer da palavra o alimento da sua vida. O discípulo não é aquele que busca primeiro o pão para comer. Ele busca em primeiro lugar a palavra de Deus. O que diz Jesus? Não só de pão vive, mas de quê? Então, o discípulo, ele vive da palavra. Ele se alimenta da palavra. E aí, deixa eu dizer uma coisa importante a você. Nós damos muita atenção às palavras dos outros. Você veja como a sua vida fica ou para cima ou para baixo, a partir daquilo que você escuta dos outros. Quando uma coisa está ruim dentro de você, você já quer logo passar para outro, quer ouvir o que o outro pensa, o que o outro acha. E por que você não se preocupa com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus tem para falar para você, com aquilo que a palavra de Deus, de fato, ela pode fazer no seu coração? Nenhuma palavra pode ter mais força, importância na sua vida do que a palavra de quem? De Deus. Porque só as palavras do Senhor são palavras de salvação para qualquer situação que eu esteja vivendo na minha vida. Se coloque na condição de querer ser um discípulo de Jesus e aprenda que, para estar na escola dele, eu preciso ouvir. Agora, gente, muita gente ouve, até ouve bem,
escuta, entende, compreende, mas Jesus está nos dizendo que a outra condição para ser seu discípulo é quem ouve as suas palavras e as coloca em prática. Sim, porque você ouve, você concorda, olha que bom que o padre falou, é bacana, né? Mas está ótimo, fica a coisa do mesmo jeito. Não, quando a gente ouve a palavra de Deus, ela dá um toque ali no nosso interior, sobre coisas que eu preciso mudar, sobre decisões que eu preciso tomar dentro de mim. A própria palavra, ela ilumina, a própria palavra, ela traz direção, a própria palavra traz a moção que eu preciso. Agora, eu preciso querer colocar em prática. Eu preciso ter disposição e entender que eu até penso assim, mas a palavra de Deus não pensa assim, não ensina assim. Então, não basta ter o nome de cristão, não basta eu comungar, vir na missa ou ter um texto na mão. Para ser discípulo de Jesus, eu preciso realmente permitir que essa palavra ouvida, proclamada, que eu me alimento dela, essa palavra ela me transforme. Essa palavra dê direção, dê luz para a minha vida. Você já percebeu que Deus quer mudar algumas coisas dentro de nós? A primeira dela é essa própria disposição de eu querer me alimentar da palavra de Deus. Já que nós estamos celebrando a palavra de Deus, é o mês da Bíblia, é o mês da palavra e assim por diante, começa mudando isto, os hábitos que nós temos diante da palavra de Deus. Disposição de querer escutá-la, disposição de querer meditá-la em casa, onde nós estamos, mas, sobretudo, disposição, vontade e aplicação de querer colocar a palavra de Deus em prática. E aí, você vai ouvir de Jesus no último dia: estes são meus irmãos, minha mãe, e por isso que estão junto a mim, porque ouviram a minha palavra e a colocaram em prática. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade de Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. A notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, a primeira leitura da missa de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, quer nos chamar a atenção para a unidade do corpo de Cristo. E quando São Paulo faz referência ao corpo de Cristo, ele olha para o nosso próprio corpo humano. Porque quando você olha para o seu corpo, você vê que seu corpo tem vários membros.
E cada um desses membros, ele tem uma importância para a sua vida. Você não pode achar só que seu braço é importante e que a sua perna seja menos importante do que o seu braço. Uma hora você precisa mais do braço, outra hora você precisa mais da perna, mas outra hora você precisa dos seus olhos, você precisa dos seus ouvidos e, enfim, você precisa de todos os membros do seu corpo. E que maravilha é quando os membros estão em unidade. Seu cérebro comanda e todos os seus membros obedecem. Que desordem e que desordem é para uma pessoa humana quando a cabeça quer para um lado e o corpo não obedece. Imagina como será para você, que desordem será para a sua vida, se cada membro quisesse fazer o que bem lhe entendesse. Mas não, você vê que a harmonia em você acontece quando o corpo todo está em harmonia. E não uma só parte do seu corpo é mais importante do que esta ou do que aquela. No corpo de Cristo, que é a sua igreja, e cuja cabeça é Ele próprio, o Cristo, a paz, a harmonia acontece quando cada um dos membros exerce a sua função. Quando ninguém considera ser mais importante do que o outro. Porque você é perna, não, eu que faço a igreja andar. Não, eu que sou a mão da igreja, ela só louva, só vai adiante porque eu faço isso nela. Olhamos para as nossas comunidades, para os nossos grupos, olhamos para a nossa própria família. A desarmonia ou a desordem acontece no meio de nós quando nós não sabemos respeitar as individualidades e a importância que cada um tem para a edificação do corpo de Cristo. Sim, gente, na igreja de Deus, no corpo de Deus, no corpo de Cristo, não existe membro mais importante do que o outro. Existe sim dons que é dados e dons que é dado na diversidade. Maravilha, porque até São Paulo enumera hoje para nós tantos dons que se exercem na igreja de Deus. Uns são os apóstolos, outros são profetas. Nem todo mundo na igreja é apóstolo. É verdade que todos somos discípulos de Cristo. Enquanto seus seguidores, enquanto seus alunos, enquanto estamos aprendendo a vida cristã, somos todos discípulos. Mas no exercício do ministério, cada um tem seu dom, sua função e sua importância. Nem todo mundo tem dom de cura, nem todo mundo tem dom de milagres, e nem todo mundo tem dom de línguas, como diz São Paulo. Eu, graças a Deus, desde pequeno, a minha mãe me levava no grupo de oração da Renovação Carismática. E eu louvo muito a Deus por isso. Cresci no meio da renovação e meu encontro pessoal com Deus aconteceu na Renovação Carismática Católica. Mas nem todo mundo encontrou Cristo lá. Na igreja, a gente que são dos focolarinos, do apostolado da oração, da Legião de Maria. E não é porque eu sou da renovação, aquele padre é renovado, porque ele é da renovação. Não, não faça isso. Na igreja não tem padre, não tem leigo, não tem ministério, não tem apostolado mais importante do que o outro. Se a nós é dado o dom de pregar, de anunciar, até com os dons carismáticos, a graça de Deus, é porque, graças a Deus, tem outros irmãos que estão nos hospitais, fazendo o que nós não estamos fazendo. É porque tem outros que têm um dom para se dedicar integralmente
a quem está nos leprosários, a quem está nas drogas e assim por diante. Nenhum desses serviços, nenhuma dessas necessidades é menos ou mais importante do que a outra. Porque, infelizmente, vem a tentação diabólica de nos acharmos mais importantes, ou é melhor quem pertence a este ou aquele movimento. E de repente você vê na própria igreja, você vê no próprio corpo de Cristo, as pessoas se gladiando, porque um diz, eu sou renovado. Não, ele não é renovado. Não, nós somos todos discípulos de Jesus Cristo. E não importa o dom que você tenha, que o Espírito lhe conferiu, porque é Ele que distribui o mesmo dom para todos, e a cada um na sua particularidade. Como eu sou encantado de ver a capacidade que alguns têm de se doarem nas periferias da vida, nas nossas favelas, nos países onde ninguém, às vezes, nem chegaria perto, no Oriente Médio, na África, onde a fé cristã, muitas vezes, nem professada pode ser. Não é porque você prega aqui para muita gente, você é mais discípulo, mais apóstolo, mais de Deus do que o outro lá, que talvez prega só para ele mesmo. Não. Cada um no seu lugar, exercendo o dom, a graça, o ministério que recebeu de Deus, nós formamos esse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Os santos que nós celebramos hoje, o Papa Cornélio e o Bispo Cipriano, viveram numa época muito difícil da igreja, onde as diversas heresias se levantavam para quebrar a unidade do corpo de Cristo. E heresias que vinham com força, que convertiam muita gente, ou levavam muita gente a crer nisto. E esses dois pastores precisaram primeiro combater, não as pessoas, mas combater aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não edifica, aquilo que não constrói e aquilo que não está de acordo com a verdade da fé. Precisaram realmente reafirmar a doutrina, a unidade da doutrina da igreja, mas precisaram também morrer por causa da fé. Precisaram morrer por causa da unidade da igreja. Deixa eu dizer a você, nós não podemos nos matar uns aos outros, nem nos gladiarmos por causa de doutrinas, por causa de diferenças, por causa de convicções. Às vezes, até numa mesma casa, convivem cristãos, onde um segue uma doutrina, outro segue outra. E aí não pode faltar o respeito. Aí não pode faltar a convivência amigável e fraterna. Porque desses dons todos que nós recebemos de Deus, cantar, pregar, anunciar, cuidar dos doentes, dos enfermos, anunciar o Evangelho, profetizar, falar em línguas, fazer milagres, nenhum dom é mais sublime do que o dom do amor. São Paulo termina dizendo, aspirai os dons mais elevados. E se existe um dom que é elevado, que está acima de todos os outros, se você não tiver nenhum dom que sobressai, o único dom que não pode nos faltar é o dom do amor. O maior, o mais sublime, o mais necessário, o mais importante, o único que permanece e que prevalece sobre os outros.
Às vezes brigamos porque ele tem mais dom, ele tem mais capacidade, pode ter todos os dons. Mas se não tiver amor, para que serve? E isso vale para a nossa convivência diária. Isso vale para os nossos trabalhos. Porque, de repente, você é uma pessoa talentosa demais, capaz demais. Ou, de repente, você se sinta menos do que os outros. Não tem tanta capacidade, não tem tanto dom. E aí, infelizmente, surge a inveja. Mas deixa eu dizer, se dentro de você tem um amor, e é Ele que comanda seus atos, é Ele que comanda as suas atitudes, não lhe falta nada. Mas, se você tem todos os outros dons e não tem o essencial, eu até prefiro que você deixe os seus dons ali de molho e busque o essencial. Porque no entardecer da vida é só o amor que vai ser necessário. É o que irá subsistir.